E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão. Vamos lá, ó. Lançamento de dardos é uma das mais antigas modalidades olímpicas, inspirado nas batalhas em que se usava as lanças como armas. Era um dos principais esportes praticados na Grécia Antiga. Esquecido por muito tempo, só foi introduzido como modalidade olímpica em 1908, nas Olimpíadas de Londres. A sala alternativa que ilustra qualitativamente a trajetória do centro de massa do dardo e de seus vetores velocidades V1, V2 e V3 em 3 instantes sucessivos. Pessoal, então, ó, ele vai ter aqui justamente o vetor quando ele está subindo, quando ele está no ponto mais alto e quando ele está descendo, tá bom? Então, ó, o V1 é justamente no momento de lançamento. Pessoal, quando eu lanço um objeto aqui, a gente sabe que eu vou lançar ele com uma certa velocidade inicial, certo? Então, ó, vou lançar aqui na diagonal para ele fazer esse movimento parabólico. Pessoal, quando eu lanço ele aqui na diagonal, para ele fazer esse movimento parabólico, eu vou ter uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial vai ser uma velocidade máxima, tá bom? Então esse vetor, ó, vai ser um vetor grandinho aí. Pessoal, a gente sabe que essa velocidade ela vai ser decomposta em duas velocidades, que é uma velocidade aonde, ó, uma velocidade em x e uma velocidade aonde? Uma velocidade em y, beleza? Aí nós vamos lembrar que essa velocidade em x, ó, não tem a presença de quê? De aceleração, não tem a presença da gravidade. Então a velocidade em x ela sempre vai ser o quê? Constante, tá bom? Já a velocidade em y, nesse primeiro momento, ele está indo o quê? Contra a gravidade. Se ele está indo contra a gravidade, então a velocidade em y vai o quê? Diminuir, tranquilo? Pessoal, quando essa bolinha chega aqui no ponto mais alto, a gente sabe, ó, que no ponto mais alto ele continua tendo uma velocidade aonde, ó? Em x. E por que que ele continua tendo uma velocidade em x? Porque em x, ó, não tem presença de quem? Da gravidade. Em x, ó, ele não vai sofrer influência da gravidade. Em x, ele sempre vai continuar com velocidade constante, já que eu não tenho aceleração, tá bom? Pessoal, já em y, ó, se eu analisar, por exemplo, nesse pontozinho aqui, nesse ponto ele ainda não chegou no ponto mais alto. Então, ó, ele continua com a velocidade em x, que é constante, o tamanho do vetor vai ser o mesmo. Porém, pessoal, em y, essa velocidade aqui ela já vai o quê, ó? Já vai diminuir em y. E ela vai diminuir por quê? Ela diminui porque ela está indo contra a gravidade. É a mesma coisa que eu jogo esse objeto. Quando eu jogo esse objeto contra a gravidade, essa velocidade na vertical ó, vai diminuir com o passar do tempo até chegar no ponto mais alto, para e volta a cair. Certo? Então, se eu quiser, por exemplo, saber a velocidade resultante aqui, ó, nesse pontozinho, eu vou chamar aqui de ponto B, a velocidade resultante do vetor ó, seria esse. Pessoal, então perceba que esse vetor que eu fiz aqui em B, ele já seria menor do que esse vetor em A, tá bom? E ele vai ser menor por quê? Porque a velocidade em Y aqui nesse ponto B vai o quê? Diminuir. Galera, quando chega nesse ponto mais alto, eu não consigo mais subir. Se eu não consigo mais subir é porque a minha velocidade que faz subir, ou seja, a velocidade da vertical, ela fez o quê? Zerou. Então aqui no ponto mais alto, a velocidade em y vai ser quanto? Ó, zero. Porém, a velocidade em x é zero? Não, ele continua com a velocidade em x. Então, meu vetor resultante aqui, ó, vai ser o próprio vetor o quê? Vai ser o próprio vetor de x, tranquilo? Aí vamos analisar aqui, ó, no ponto mais alto. No ponto mais alto na letra A, ele diz que essa velocidade vai ser zero, porém só vai ser zero a velocidade aonde? Em y. Em x ele continua com velocidade, já que ela não vai diminuir nem aumentar em x, já que em x não tem aceleração. Então a gente já elimina aqui ó, a letra A. Pessoal, a letra C ó, ele tem uma velocidade apontando para baixo. Essa velocidade apontando para baixo aqui, ó, ela vai ser a velocidade de quem? De y, certo? Porém, nesse ponto mais alto, a gente sabe que a velocidade em y vai ser quanto? Zero. Ele para de subir em y. E ele vai ter velocidade apenas aonde? Ó? Velocidade apenas em x. Então, ela vai se movimentar aqui, ó, para a direita. Então, ó, não pode ser letra C. Então, ó, pode ser letra B, letra D e letra E, pois nesse ponto mais alto eu só estou tendo velocidade aonde? Na horizontal, que é justamente a nossa velocidade de x, tá bom? Pessoal, e o terceiro ponto que ele está analisando ó, é aqui, certo? Esse terceiro ponto a gente sabe que a velocidade em y é quanto? Zero, tranquilo? Pessoal, se a velocidade em y é zero, ó, quando ele começa a cair, então essa velocidade começa a aumentar. Porém, ainda estou aqui no início da queda, então essa velocidade em y não é muito grande ainda. E a velocidade em x, ó, continua sendo a mesma. Então, ó, meu vetor resultante vai estar aqui. Pessoal, aí ele quer saber como é que vai ficar esses vetores resultantes. Ó. Então, os nossos vetores resultantes, ele vai ser esse aqui no V1, e ele vai ser uma velocidade máxima, a velocidade mais alta que tem, que é no início do lançamento. Então, ó, se a velocidade mais alta que tem, é no início do lançamento para ele começar a subir, então a resposta ou vai ser letra B ou letra E, tá bom? Pessoal, aí ó, no ponto
aqui no ponto mais alto ele vai ter velocidade apenas em 2, tá bom? Então, ó, pode ser letra E ou letra B, certo? A gente já eliminou aqui a letra D, por quê, ó? Porque a velocidade aqui no início do lançamento é a velocidade o quê? Pequena. Ó, no ponto mais alto essa velocidade está sendo maior, e não é, o contrário. No ponto mais baixo a velocidade é máxima, tá bom? Pessoal, aí aqui, ó, no ponto 3. No ponto 3, nós vamos perceber que nesse ponto 3, aí a resposta pode ser letra E ou letra B. Aí eu pergunto para vocês, se vocês observarem, esse ponto 3 aqui, ó, é assim que ele começou a descer, então a velocidade ele não está muito alta ainda, certo? Já nesse ponto 3 aqui, ó, na letra E, nós vamos ter a seguinte situação, deixa eu só analisar aqui. Pronto, perfeito, perfeito. Pessoal, ó, esse ponto B vai estar errado. Por que vai estar errado? A gente lembra que a velocidade em x vai ser o quê? Constante, tá bom? Ou seja, ela vai ser sempre a mesma, a velocidade em x. Então, observe aqui, ó, que a velocidade em x, que é representada por essa setinha verde aqui, ó, quando eu pego aqui a velocidade em x do ponto mais alto e coloco aqui do lado, aí se eu desenhar aqui a velocidade em y, a gente percebe que o vetor resultante, ó, não era para ser esse, era para ser o quê? Era para ser um pouquinho maior, era para ser aqui, tá bom? Então, essa letra B vai estar errada. Já se eu pegar o mesmo raciocínio aqui, ó, se eu pegar o mesmo raciocínio aqui na letra E, vou pegar esse vetor de x, vou desenhar ele aqui, ó, vou representar esse vetor de x aqui. Quando a gente representa o vetor de x aí, ó, e agora eu desenhar o vetor de y, que é o que ele está caindo, e fizer a velocidade resultante, a gente percebe, ó, que esse vetor 3 ele vai se encaixar perfeitamente aqui nessa nossa situação. Portanto, a alternativa correta é justamente nossa alternativa letra o quê? Letra E, tá bom? Ela vai ser o que vai se encaixar perfeitamente aqui no V3. Beleza, galerinha, de boa? Aí lembre, quando ele voltar aqui, ó, pro ponto, que é no mesmo nível do lançamento, então nesse ponto, ó, a velocidade em x continua constante, e a velocidade em y ele vai ter exatamente o mesmo valor da que ele foi lançada. Com isso, a velocidade resultante, ó, quando a gente fizer a soma vetorial aqui, ó, vai ter o mesmo tamanho. Esse vetor aqui de vermelho, ele tem o mesmo tamanho desse vetor de preto que está destacado aqui de azul, tá bom? Pessoal, então, ó, isso acontece porque eles estão exatamente o quê, ó? Na mesma altura. Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido a resolução dessa nossa questão. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.